O Brasil está em recessão. O PIB divulgado pelo IBGE do terceiro trimestre apontou uma suave queda de 0,1%. 2 trimestres seguidos de área negativa, de queda, de recuo da atividade econômica, configura uma recessão técnica. O Brasil está em recessão. Temos um PIBinho. O que analisar disso? Bom, é preciso levar em conta aqui algumas coisas que certamente os interessados em espalhar o caos de olho nas eleições vão ignorar. Primeiro, a qualidade do PIB. Isso importa, e importa muito. O próprio secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, numa entrevista na Jovem Pan, ele destacou isso. Um exemplo muito claro. 50% do crédito era direcionado no passado recente e 50% livre, ou seja, alocado pelos bancos, pelo mercado. Hoje já é quase 60% livre. Bateu 58% contra uma redução de 7, 8 pontos do crédito direcionado. Não temos mais o governo escolhendo os campeões nacionais e a gente sabe o que isso significa. Além da corrupção, má alocação de recursos. Fora isso, nós temos níveis recordes de investimentos. Eu conversei hoje mesmo com o ministro Paulo Guedes e ele me apontou isso. Estamos com mais de 19% do PIB em investimento. Isso já é o maior nível desde 2014. E veja, com qualidade, porque há uma mudança no marco regulatório, há justamente um esforço contínuo por parte da equipe econômica para tornar o Brasil um país mais competitivo, de mais livre mercado, e isso continua. Então, é preciso analisar essa qualidade. Nós temos uma situação atípica, pontual. Além da pandemia, nós tivemos uma crise hídrica que foi a maior em um século. Isso levou à quebra de algumas safras importantes e uma redução de 8% da agropecuária, um setor que é dos mais importantes, aí, a locomotiva do crescimento brasileiro. Não fosse isso e o setor agropecuário tivesse ficado estagnado, o PIB teria subido e não caído 0,1%. É pouco? É pouco. Temos também que combater a inflação que está incomodando no mundo inteiro. 10% no Brasil, a maior em 13 anos na zona do euro, na Europa, a maior em 30 anos nos Estados Unidos, mais de 5% na Alemanha. Isso tudo se deve à reação que o mundo tomou para tentar conter a pandemia. Foi sem precedentes, lockdowns, paralisação da cadeia produtiva global, isso tudo tem consequência, tem efeito. A economia fica para depois, o depois chegou. Então, nós temos que combater essa inflação, isso exige do Banco Central subir juros, muitas vezes sob críticas, porque são choques de oferta, então você está fazendo uma cirurgia de córnea com uma britadeira, né, ou matando uma formiga com bazuca, o que quer dizer que o efeito colateral disso é muito alto, mas não tem jeito, você tem que ancorar as expectativas e o Banco Central tem basicamente como instrumento subir taxa de juros. Lembrando, um Banco Central agora com independência formal, graças a uma reforma desse governo Bolsonaro que tornou essa instituição mais sólida, né? É um avanço institucional que nos países desenvolvidos já tinha acontecido há muito tempo. Fora isso, temos exatamente isso, mudanças nos marcos regulatórios, a questão do saneamento básico, agora a questão da cabotagem, né, que vai atrair mais investimentos. O ministro Paulo Guedes me disse que já tem contratados, assinados, algo da ordem de 600 bilhões de reais em investimentos para frente. Ou seja, há uma mudança qualitativa acontecendo aí com o Brasil. A gente focar apenas no quantitativo e falar que estamos em recessão e que é um PIBinho, isso pode mascarar uma realidade mais importante nos bastidores, né? A estrutura da casa está sendo modificada para melhor, está se tornando mais robusta. O investimento crescendo com mais qualidade, com alocação mais produtiva, porque é feita pelo mercado, sem direcionamento estatal, os marcos regulatórios tornando a segurança jurídica maior e atraindo mais investimentos de longo prazo. Tudo isso deveria ser mais importante na análise do que levar em conta aí que o setor agropecuário teve uma queda abrupta por fatores bastante pontuais. Se isso não for levado em conta, não é análise, é politicagem.
E eu não estou aqui para fazer politicagem, para defender nem para atacar governo ou candidato A ou B. Nós estamos aqui para fazer análise e defender uma agenda reformista que melhore o Brasil olhando no longo prazo. Isso me parece que esse governo não abandonou. Tem a bússola apontando para a direção certa, tem uma equipe competente e está caminhando nessa direção. É aquém do que precisamos? Sem dúvida. Tem um Congresso. Veja que a própria questão da cabotagem está se arrastando. As privatizações muitas vezes encontram vários obstáculos no Congresso, nos senadores e nos deputados que querem boicotar, de certa forma, essa agenda. Mas ela caminha. Ela caminha dentro das possibilidades reais do governo. E o secretário Adolfo Saxida respondeu uma pergunta de uma forma muito direta. Há uma bala de prata? E ele disse, não, não há. O que há é um trabalho contínuo, um esforço permanente dessa equipe, desse governo, para tentar melhorar justamente as condições do país para atrair investimentos e gerar um crescimento mais sustentável. Isso é o que precisamos ouvir. Sem populismo, sem soluções milagrosas, um trabalho árduo, contínuo, que aponta na direção certa para o Brasil poder caminhar rumo a uma economia de mercado mais livre, que é o que permitirá um crescimento mais sólido, um voo de águia e não um voo de galinha. E temos que levar em conta, óbvio, numa análise séria, as circunstâncias bastante atípicas. É isso. Muito obrigado e até a próxima.